Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente, e a vocês todos. Olha, estamos aqui neste momento com mais uma porção da palavra de Deus, sabe, gente? E dessa vez eu gostaria de trazer um assunto que nem é muito falado, sabe? Mas está aí, está acontecendo, tá? Eu gostaria de falar de quê? Do pecado. E eu quero dizer que o pecado não é aquela coisa tão inocente, não, gente. Ela está em toda parte, o pecado está em toda parte. E vou dizer uma coisa: você que tem o Espírito de Deus, você é comprado pelo sacrifício, o sangue de Jesus Cristo, sabe? É como se você passasse a ter um detector do pecado. Se você fala uma palavra que é contrária ao querer de Deus, ali está saindo o pecado. E você é disciplinado, ensinado pelo Espírito Santo, né? Porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco, né, gente? Então, existe o pecado, como já falei, mas existe também o poder do pecado, sabe? Porque o pecado, ele é tão, muitas vezes, assim, agressivo e forte, que ele se torna senhor, sabe? Então Jesus falou que aquele que comete pecado, né? Ele é servo do pecado, ele é escravo do pecado. Ele, às vezes, diz a Bíblia que o escravo, ele não tem querer, ele não tem vontade própria. Ele faz o que tem que ser feito e não tem o poder de decidir, entendeu? Porque ele está escravizado, ele é senhor, aliás, ele está submisso ao senhor dele, que é o pecado. Porque o pecado, ele tem em si um poder. Mas eu quero dizer para você o seguinte, né? Que Jesus Cristo veio para livrar a cada um de nós, ele veio livrar o seu povo do seu pecado, como diz a palavra do Senhor, né? Diz a palavra do Senhor. Então o que acontece? Aqui fala, salvará o seu povo, em Mateus 1:21, né? Salvará o seu povo dos seus pecados. Então, isso quer dizer o quê? Que o Senhor vai livrar o seu povo. Ele veio e falou isso lá no início, né? Do pecado, o poder do pecado. Então, esse senhorio que o pecado tem sobre a vida dessa pessoa, do seu povo, ele é quebrado. Aí diz a palavra do Senhor que não se pode servir a dois senhores. No caso fala da riqueza, né? Na riqueza, ou seja, outra coisa qualquer. Não se pode servir a dois senhores. Você tem o Senhor Jesus, o Rei dos Reis na sua vida. É Ele o teu mestre, é Ele o teu Senhor. Então você procura agradar a Jesus. E o pecado não terá domínio sobre a tua vida. E o pecado, ele é tão senhor, o poder do pecado, ele é tão senhor, que ele dá até o salário, sabe? O salário do pecado é a morte. E Jesus veio e falou assim, não, deixa que eu morro. Jesus morreu. Sendo inocente, não tendo culpa de nada, Jesus morreu em nosso lugar. Se eu estou apegado a Jesus, você crê no poder do Senhor Jesus, você não deve nada para o pecado, gente. Não deve nada. Você não tem que baixar a cabeça para o pecado, nem para o autor do pecado, que é o inimigo. Não tem que ser assim. Porque Jesus já veio e Ele que é Senhor da nossa vida, sabe? Então nos fala muito isso acerca da palavra do Senhor, né? E outra coisa também. Deixa eu ver aqui, que eu já falei para vocês, que o pecado se torna tão senhor que ele dá até o salário dele, dá o salário, que no caso é a morte, né? E o poder da morte foi aniquilado por Jesus, gente. Foi do agrado de Deus. Jesus teve contas para prestar, né, em nosso lugar e por amor, né? Não ao diabo, porque eu já vi pessoas falarem isso, né? Jesus foi lá e acertou conta com o diabo, pagando pro diabo. Como assim pagando pro diabo? Entendeu? Jesus é o filho. Jesus falou, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando o filho aparece para trazer a libertação, muitas das vezes ele não é entendido, tá, gente? Não pense que porque você vai chegar para pregar a libertação e todo mundo vai te aplaudir, porque na maioria das vezes não é assim, não. Uma representação muito forte que nós temos acerca disso foi Moisés. Quando ele foi lá no Egito, por ordem divina, não foi uma ideia que brotou da cabeça dele, pelo contrário, ele até fugia de fazer isso, sabe? Então, quando foi lá para pregar, lá a libertação, falar para Faraó, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Eu estou mandando você ir lá libertar o povo, mas eu estou endurecendo o coração de Faraó para eu poder mostrar minhas maravilhas. Porque se todo mundo concordar, como eu vou mostrar minhas maravilhas? Mas quando a pessoa se levanta contra, a minha maravilha manifesta de maneira melhor, do meu jeito, ou seja, do jeito de Deus, né? Então, quando Moisés foi pregar a libertação ali, o povo se voltou contra Moisés. E isso é a mesma coisa hoje. O inimigo oprime a pessoa. Quando você vai falar da libertação, olha o que está acontecendo. Falta gente subir pelas paredes. Gente, vou ficar por aqui, que já está terminando aqui o prazo do vídeo, né? Mas eu volto com esse assunto, tá bom? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.